Olá, amigos. Estamos iniciando mais um estudo básico de mediunidade. Estamos finalizando nosso tema 22, psicofonia consciente, semiconsciente e inconsciente. Hoje, nesse último estudo da aula 61, a psicofonia inconsciente. Pedimos sempre que os bons espíritos estejam presentes, elevando nossos pensamentos para uma vibração maior, mais positiva, para que nossos anjos guardiões protetores estejam nos orientando, nos auxiliando para que tenhamos uma interpretação dentro das obras espíritas da melhor forma possível, pedindo sempre que o Mestre Jesus esteja iluminando nossos corações. Pedimos permissão para iniciar nosso estudo. Obrigado que assim seja. Então nós temos aqui, dentro desse nosso estudo de hoje, uma reflexão que muitos enxergam uma complexidade e dificuldades de aceitar e compreender a clarividência sonambúlica ainda hoje, que é uma capacidade que desafia as noções tradicionais de percepção do mundo exterior. Inicialmente ela foi muito contestada e hoje ainda continua sendo contestada, mas essa faculdade ela confrontou ideias pré-estabelecidas lá no tempo de Kardec, mas ela acabou por ser reconhecida como um fenômeno legítimo. E Kardec, na Revista Espírita de 1858, vai destacar ali a inconsistência no qual esses fenômenos do sonambulismo natural, exibiam faculdades análogas, que não foram investigadas a fundo. Nós vemos que Kardec ele enfrentou várias situações com relação a essa mediunidade sonambúlica, essa psicofonia. Porque naquela época ainda faltavam subsídios para aqueles que gostavam de fazer críticas, subsídios concretos, conforme hoje nós temos dentro da doutrina. Nós temos alguns livros de psicografia, nós temos a Associação Médica Espírita, que traz muita informação importante, vários experimentos realizados em universidades, não só aqui do país, mas de fora também, de outros países. Isso tudo facilita melhor a compreensão desse sonambulismo associado à mediunidade. Mas naquela época, Kardec ele enfrentou essa inconsistência e provou que havia necessidade de fazer um estudo mais profundo. É o que nós estamos caminhando para mostrar aqui, que a aceitação da clarividência sonambúlica ela encontrou muita resistência, assim como ocorre nas manifestações espíritas, que muitas pessoas tentaram abordar esses fenômenos de maneira mecânica, sem considerar suas condições especiais, e resultava em conclusões negativas quando não tinham resultados imediatos. Então eram fenômenos delicados, assim como esse da mediunidade, da psicofonia, porque exige uma observação cuidadosa, perseverante, para poder captar essas nuances, nuances sutis. Kardec também menciona essa incompleta observação dos fatos, que levou alguns a aceitarem a clarividência, mas a contestarem na sua independência, acreditando que os sonâmbulos apenas refletiam os pensamentos daqueles que os interrogavam. Olha a que ponto que chegavam, Então algumas pessoas sugerem que não há visão verdadeira, mas apenas intuição e transmissão do pensamento, apoiando essas ideias como exemplos. Veja que ponto mesmo chegaram. Sempre quando não se estuda, ou então quando não se encontra uma explicação razoável, vai-se para o imaginário, para o fantástico. As pessoas gostam de, mesmo os cientistas não conseguem provar
e acabam por colocar nessa direção, nesse caminho. Então ali já achava que o sonâmbulo lia os pensamentos daqueles que o estavam interrogando, daqueles que estavam ao seu redor, e reproduzia o que as pessoas estavam querendo ouvir, só para não acreditar no plano espiritual, né? No mundo dos espíritos, não acreditar na reencarnação. Mas nós temos, ainda por fim, Kardec reconhecendo que os sonâmbulos podiam captar e traduzir pensamentos alheios, até mesmo ser influenciado por eles. No entanto, o ponto central não é se o sonâmbulo pode ser influenciado por pensamentos externos, mas se essa influência é constante. A resposta a essa questão, segundo Kardec, depende de experiência e observações contínuas. Então, mais uma vez, Kardec, naquela época, reforça a importância de fazer os experimentos. Se nós, aqueles que têm acompanhado, eu sempre coloco que a Revista Espírita é o laboratório de Kardec, que ele coloca para todos nós podermos observar, aprender ali com ele também, com as entrevistas, com os experimentos, com as participações das reuniões mediúnicas, com o chamamento de alguns espíritos e com auxílio de espíritos elevados que trabalhavam junto ali com Kardec. Você vê no relato das revistas espíritas situações ali que praticamente explicam determinados fenômenos. Ele, claro, depois coloca as suas observações de uma forma mais fácil para que possamos entender. Mas, na verdade, ocorre muito dessa forma. Por isso que eu chamo de laboratório. Então, assim, para a gente poder entender melhor, na semiconsciente que nós vimos, nós tínhamos um médium fora do vaso físico, dominando mentalmente aquela entidade que lhe é inferior. Nós vimos no domínio da mediunidade, aquele relato da médium permitindo, mas controlando como se fosse uma enfermeira, aquele espírito sofredor que utilizava essa área da psicofonia do seu corpo. E na inconsciente, que é o que nós estamos vendo hoje, que é o mesmo que psicofonia sonambúlica, subentende-se a permanente consciência espiritual do medianeiro, desdobrado do seu veículo somático. Então o espírito tem consciência, mas inconscientemente, porque se apagam as lembranças, ele não vai recordar de nada. É como se tivesse estado no seu estado de encarnado inconsciente. Pode ocorrer também do seu espírito ser adormecido, conforme aconteceu muitas vezes, que nós vimos com o Chico Xavier na psicofonia. O próprio espírito relata, o irmão dele, que é em espírito, relata através da psicofonia que o espírito do Chico está caindo em sono profundo, né? E estava sendo levado ao lado do corpo e sendo bem atendido, enquanto o outro espírito faria uso ali dessa área vocal, né, do Chico. Mas um alerta muito grande que nós temos aqui do Aulus, que nós vemos também com o Manuel Filomeno de Miranda em algumas obras, que a psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então é muito importante um médium no centro espírita ser realmente atendido no plano espiritual por espíritos superiores a ele, por espíritos que estejam também formando um grupo de trabalho no plano espiritual ali na casa espírita.
Não basta ser médium e querer ficar se utilizando dessa psicofonia inconsciente de qualquer forma, sem auxílio, sem possuir méritos morais suficiente para poder se defender. Se defender de que forma? Dessa forma, nós já vimos no estudo 59 e 60, essas situações mostrando o quanto que o médium é protegido ali por aqueles espíritos que fazem parte do grupo de trabalho, de socorro ao espírito sofredor. Então, não queira fazer sozinho. Fazer esse trabalho em casa sozinho ou em outro lugar, sem o apoio, né? Fazer sem o devido conhecimento. Por isso que é importante você estudar, ter conhecimento antes de praticar. Vai desenvolvendo a mediunidade, mas com auxílio, com o conteúdo teórico necessário, a compreensão que você pode obter dentro da doutrina espírita, dentro dos livros de psicografia, dentro dos cursos de estudo. Um curso como este que traz bastante informação para vocês. E os cursos mais avançados que tem dentro do Centro Espírita, já para trazer até vocês vamos dizer assim, cursos mais especializados que já levam o médium direto logo após para a mesa, para fazer treinamento, para poder participar futuramente das reuniões mediúnicas dos trabalhos de socorro aos espíritos sofredores. Não existe quer dizer, até acontece, a gente vê em muitas casas espíritas, a pessoa tem a mediunidade e já pegam ela e colocam direto numa reunião de desobsessão, seja lá o que for. E é um perigo. Não é assim que a coisa deve acontecer. Você tem que ter essa parte da moral elevada. Você vai precisar estudar o Evangelho. Precisa praticar, precisa estar envolvido em alguma obra dentro da casa. Precisa estar criando a psicosfera ao seu redor, boa, nesse caminho do bem. Precisa ter o conhecimento do livro dos médiuns. Por isso é necessário esses estudos básicos, conforme o nosso. Então, em O Livro dos Espíritos, questões importantes sobre sonambulismo também, não é só no Livro dos Médiuns. Vendo? É na obra toda. Na questão 425, nós temos que o sonambulismo natural é a questão. Tem alguma relação com os sonhos? E como explicá-lo? E os espíritos respondem: é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Veja a explicação dos espíritos. Mais claro do que isso, impossível. Na questão 428, qual a causa da clarividência sonambúlica? Aí ele fala aqui, já o dissemos, é a alma que vê. Na questão 429, como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Aí os espíritos respondem: não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos, que são nossos olhos, de encarnados. Mas para os espíritos, já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, pelos dedos da mão, às vezes, e fala: porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver sem auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos, mas se porém o deixasse livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo.
Essa é a verdade. É interessante que nós possamos falar sobre isso. Eu já comentei em alguns estudos passados, tem bastante tempo. No plano espiritual, o espírito mais evoluído, ele trabalha com todas as vibrações. Nós já comentamos, as cores têm vibrações, emitem vibrações. As partículas diversas emitem vibrações. O que está mais frio vibra menos. O que está mais quente vibra mais. São frequências diferentes. Então o espírito interage, o seu campo interage com essas vibrações, por isso que ele vê 360 graus, vamos dizer assim, em todas as direções. Vai perceber o solo, vai perceber o vidro, a cadeira, mas ele pode atravessar. Mas ele percebe através de vibrações. Cada material tem um tipo de vibração, como se fosse uma assinatura específica daquele material. E aí o espírito sabe, ele reconhece. A luz tem vibrações, as cores têm vibrações. A nossa voz, assim como a nossa voz, o som da nossa voz. São vibrações da nossa corda vocal com o exercício, com a passagem do som. Não é o controle do nosso cérebro, um controle inteligente para atingir essa vibração, esses sinais, esses sons. A imagem que nós vemos são vibrações também. Elas vão para o nervo óptico, vai para o cérebro através de impulsos elétricos, de vibrações. Ela não vai como a imagem que nós vemos aqui, que imprime numa chapa fotográfica. Então é interessante nós termos essa lembrança e sabermos que Kardec ele comenta também mais à frente no Livro dos Espíritos, na questão 455, sobre a psicofonia, sobre o sonambulismo, a mediunidade sonambúlica. Ele fala que a vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada, justamente por isso. Então, eis porque esses sonâmbulos não podem determinar um ponto, um órgão especial, a consciência. Eles vêm porque vêm. Não precisa saber o motivo, nem o modo, uma vez que para os espíritos, né, nessa condição de espíritos, a vista não faz necessário existir, muito menos um foco, conforme nós precisamos às vezes de óculos, porque o nosso foco está desaparecendo, precisamos de óculos para focar a imagem. Eles não vão precisar, estão vendo vibrações. E o que vem para o corpo parece estar em centros de maior atividade vital. Então, principalmente, por exemplo, no cérebro, ou nessa região, né, do epigástrico, conforme nós já vimos, no órgão que se considera o ponto de ligação mais forte do espírito e do corpo. Tá? Então, esse poder da lucidez sonambúlica, ela não é ilimitada. Porque se fosse também, mas não é ilimitada. Porque o espírito, mesmo quando completamente livre ali, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, porque conforme o grau de perfeição que haja alcançado, conforme a moral de cada um. Não pode generalizar, porque pegou um espírito que está em mediunidade sonambúlica, que é um espírito muito mais elevado, que possa existir na região ali, no planeta, e você dizer que todo mundo que tiver a psicofonia vai agir como ele. Não. Tem muita restrição. Então, é o que motiva não ser uma característica universal nem infalível, porque a clarividência sonambúlica não é. Tanto menos se pode contar com essa sua infalibilidade. Porque se você desvia ela do fim visado pela natureza e transforma em objeto de curiosidade e de experimentação, você perde ela. Nós vemos muito nos fenômenos de sonambulismo, no natural, né,
ou então nesse associado à mediunidade, que a gente pode falar que seria fenômenos magnéticos, que a providência, ela dá prova irrecusável dessa existência e da independência da alma. É isso que está interessando aqui. Observar que Kardec insistiu em fazer o estudo naquela época, para mostrar que existe a independência da alma. É uma prova concreta ali. Que se a gente pudesse observar, seria um espetáculo da emancipação. Porque você aceitando isso é um novo destino para você. Que o sonâmbulo, ele descreve o que passa à distância. Então é evidente que ele vê, mas não com os olhos do corpo. O corpo está ali, adormecido. E o espírito saiu a passear, vamos dizer assim. Então ele vê a si próprio, sente ele se transportando para o lugar no qual ele descreve. Então ele se transporta, sai dali, vai para outro local. Ele se acha lá com alguma coisa que pode ser dele ou não, alguma coisa do lugar. Pode ser até do seu corpo mesmo, da sua alma, do seu espírito. Mas enquanto o homem ele se perde nessas sutilezas da metafísica para explicar isso, uma coisa abstrata que não é inteligente, vai buscar causas na direção errada, porque as causas estão na existência moral. Deus, cotidianamente, ele nos põe sob os olhos e o alcance da mão, aqueles mais simples, meios para a gente poder estudar psicologia experimental. Então, os profissionais, eles têm meios de comprovar isso, conforme nós já temos hoje. Mas, resumidamente, né, a gente pode perceber que nessa psicofonia sonambúlica, nós temos semelhanças e diferenças com o sonambulismo e com a mediunidade. Para a gente ver que o sonambulismo é natural. Quando se une a mediunidade, aí nós temos características em que a gente pode separar essas diferenças, essas semelhanças entre os dois. Então o sonâmbulo ele vai agir sob a influência do seu próprio espírito, enquanto o médium vai atuar como um canal para a inteligência externa, para outros espíritos, para a comunicação com outros espíritos. E o sonâmbulo, com a sua alma emancipada, ele vai conseguir perceber, então, além dos sentidos comuns, buscando com essa mediunidade, possuindo ideias mais justas, conhecimentos vão se expandir. E com a mediunidade vai transmitir os pensamentos que não são seus. Então, aquele método mais passivo, vamos dizer assim. Então nós temos, dando continuidade, nós falamos bastante, nós podemos destacar que um espírito pode se comunicar tanto com o médium quanto o sonâmbulo, especialmente quando ele está em um estado de emancipação da alma, facilitando essa comunicação. Foi o que nós falamos. Então alguns sonâmbulos têm a capacidade de ver e descrever espíritos com precisão. Isso que é importante a gente saber. Semelhante aos médiuns videntes. Eles podem dialogar com espíritos e transmitir seus pensamentos, muitas vezes percebendo sugestões de outros espíritos sobre temas fora do seu conhecimento pessoal. Estamos terminando. Em suma, a complexidade e interconexão desses fenômenos espirituais mostra como ambos podem operar em conjunto para proporcionar uma maior compreensão do mundo espiritual. E na verdade é isso que vai ocorrer, pessoal. Os espíritos superiores que estiverem ali trabalhando com o médium sonambúlico, nessa psicofonia, mesmo a inconsciente, vão estar trazendo essa compreensão melhor do mundo espiritual nesse auxílio aos sofredores. Vocês, se quiserem uma compreensão melhor sobre a psicofonia
sonambúlica, vocês podem procurar aqui nos Domínios da Mediunidade, capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica, que é o título do capítulo 8. Na Revista Espírita de 1858, de novembro, Independência Sonambúlica. O Livro dos Médiuns, capítulo 14, dos médiuns, ele vai falar sobre o médium sonambúlico. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, que nós trouxemos aqui as questões. Então vejam, a fonte que nós temos aqui de material é muito grande para ser consultada. Tem bastante conteúdo para poder tirar suas dúvidas. Façam suas anotações. Se não compreenderam muito bem o que foi dito aqui, façam as pesquisas. Nessas referências vocês vão conseguir, lendo, anotando, filosofando, né? Pensando que porque o Espiritismo nos dá essa oportunidade também de entrar nesse caminho da filosofia, que basta você questionar, pensar, você já está trabalhando dentro dessa área da filosofia, vamos dizer assim, né? De uma forma bem simples. E você tem um conteúdo já discutido, não só por Kardec, por outros espíritos, né? Através de psicografias, alguns que não são nem psicografias, são livros escritos mesmo, como Leon Denis e outros autores, você vai encontrar também. Então que o Mestre Jesus esteja iluminando seus corações. Obrigado por estarem aqui conosco e até nosso próximo estudo, abrindo um novo tema. Obrigado, até a próxima. A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir.